Uma filha de 2 anos com paralisia cerebral. Um influencer que desviou o dinheiro da doação para satisfazer suas necessidades. Esse é o caso do Igor Viana, que humilhou a sua filha e os doadores nas redes sociais. E o motivo de alguém cometer um ato tão sombrio, você vai entender nesse vídeo. E aí galera, tudo bacana? Eu sou o Oliver Psiconauta, sou psicólogo e eu junto tretas do dia a dia, crimes e situações não criminosas também, mas eu falo de tudo que há de ruim com psicologia e a mente desses psicopatas da vida, né? Vamos ver o crime aqui cometido nesse caso. Igor Viana é um influencer acusado de debochar da filha com paralisia cerebral. Igor Viana é suspeito de desviar doações de vaquinha feita para a própria filha, além de outros crimes contra a criança. Uma coisa que eu fico refletindo assim em casa, né, é cuidado com quem você coloca em ascensão para ser influencer. Influencer em que exatamente? Por que fulano você enxerga como influencer? Então cuidado com esses influencers que a vida tá ficando cada vez mais bagunçada. Mas vamos para a investigação do caso, o descuido do ego que estava ali cometendo um crime, ele deslizou e aí a investigação começou e a polícia entrou no ato da investigação. Bom, a Polícia Civil de Goiás investiga o influencer Igor Viana, suspeito de uma série de crimes contra a própria filha de 2 anos que possui paralisia cerebral. Segundo Aline Lopes, que é a delegada responsável por esse caso, esse influencer que mora em Anápolis, em Goiânia, chegou a zombar da própria filha em publicações onde compartilha a rotina da criança. Esse caso passou a ser investigado após uma série de vazamentos de áudio do pai, desse moço, do Igor Viana, e nesses áudios ele debocha tanto da doença da filha quanto das pessoas que realizam as doações para ela. E em uma das gravações o Igor chega a chamar os seguidores, doadores de trouxa, né, por estarem enviando dinheiro para ele. E aí esse influencer é suspeito de maus tratos contra a criança, desvio de doações de vaquinha feita para a própria filha, estelionato e constrangimento contra a menina. E esse influencer nega ter cometido qualquer crime contra a filha e ele ainda afirma que não é obrigado a usar doações exclusivamente com a criança, né? E a delegada desse caso diz, abre aspas, né? Você não está fazendo uma brincadeira, você está expondo e causando constrangimento não só a ela, mas a todas as crianças com deficiência, além da fala problemática no final. Tem outras postagens em que ele inferioriza a menina, causando constrangimento a ela pela condição de pessoa com deficiência. Fecha aspas, essa foi a fala da delegada do caso. E não só isso, tem outros envolvidos, né? Além do pai da pequena Sofia, que está sendo investigado. A mãe da menina também está sendo investigada, a influencer Ana de Santi. Ela supostamente desviava dinheiro de doações destinados também ao tratamento da criança. E também, de acordo com a delegada, essa jovem influencer teria custeado procedimentos estéticos com esses valores de doação. E a delegada ainda fala que, embora ela não viva com a filha, as investigações teriam indicado que a principal fonte de renda dessa mulher, da Ana, seriam as contribuições, já que ela não possui receita fixa. E aí também a delegada diz: ambos trabalham com a internet, mas a principal fonte de renda deles vem das doações que a menina recebe. Estamos apurando se houve desvio de dinheiro e se ele foi utilizado para algo que não seja o sustento e os tratamentos da menina. Então ainda está sendo investigada essa parte, mas tem muita coisa sinistra nesse caso. A gente precisa saber quem que é a vítima desse caso. Aqui a gente não tem muita informação, até porque é um caso recente e é uma criança vítima. A gente sabe que Sofia Viana, de 2 anos, tem paralisia cerebral. Para quem não sabe, o principal sintoma da paralisia cerebral é a rigidez muscular que dificulta o movimento dos braços e das pernas. No entanto, alguns sintomas ainda podem aparecer, como epilepsia, convulsões, dificuldades respiratórias, retardo mental, que é um atraso mental, né? Atraso no desenvolvimento motor, que seria essa coisa muscular, né, de corporal, atraso na linguagem, muitas coisas assim que podem ser desencadeadas a partir da paralisia cerebral, dependendo da área afetada do cérebro. Então a Sossô, como ela é carinhosamente chamada pelos seguidores nas redes sociais, mora com o pai. Então a gente tem um perfil aí de uma pessoa indefesa, incapaz, porque tem 2 anos, além de ser uma criança, um bebezinho, né? Ela tem deficiência, uma paralisia cerebral, então isso a torna uma pessoa indefesa e incapaz duplamente, né? Por ser
uma criança e por ser pessoa com deficiência. Já os criminosos, a gente tem um perfil dos criminosos, começando por Igor Viana. Igor Viana, de 24 anos, é um influencer de Anápolis, Goiás, que ganhou notoriedade na internet mostrando sua rotina com a filha de 2 anos que sofre com a paralisia cerebral. E esse Igor já esteve em outra polêmica ao falar de forma negativa sobre o corpo de mulheres, que eu vou falar lá na frente. Na bio dele, do Instagram, ele afirma que ele é um servo de Deus e ele cita os Salmos 23, né, que prega que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é o que prega esse salmo. E ainda na bio, por fim, ele escreve que Deus dá crianças especiais para pais especiais. Em 2020, esse moço, ele publicou um vídeo nas redes sociais afirmando uma coisa assim, ele falou isso aqui, ó: eu não pego mina abaixo dos 50 quilos, mano. É um padrão que estabeleci. Eu acho que essa parada de estria nem é discutível. Quando vejo menina com estria, eu passo mal. Me dá meio que nojo, parece que vai rachar. Isso foi ele que falou, meus amigos. Outra polêmica dele foi em 2022, quando ele realizou uma denúncia contra um homem que supostamente teria entrado na casa dele e o hostilizado. Nesse momento ele afirmou que era bissexual e que os ataques feitos contra ele eram homofóbicos, né? Ele gravou todo o ocorrido e publicou. E esse influencer ainda estaria investindo em sua carreira como rapper e publicou até um anúncio de uma parceria com o DJ Alok. E pouco tempo depois ele gravou um vídeo nas redes sociais debochando dos músicos de Anápolis e afirma que ele ainda teria essa parceria do Alok. Então ele debochou porque ele fez parceria com a Alok e debochou de todo mundo que não tinha parceria com a Alok. Então a gente já vê um padrão aí de uma pessoa que menospreza, de menosprezo de pessoas inferiores e até uma manutenção da própria imagem usando a religiosidade, por aí vai. E Ana de Sante, que é a mãe da Sofia, a gente não tem muitas informações, mas a gente sabe que ela possui uma conta no OnlyFans e realizou 5 testes de DNA que levaram a descobrir que o pai era o Igor Viana, quem ela considerava um grande amigo. Então ela, não sei, ela pode ter múltiplos parceiros, até por conta do trabalho do OnlyFans dela, e em algum momento com esse grande amigo ela teve um ato íntimo e fez 5 testes para saber quem que era o pai, né? E o Igor se tornou aí o pai da Sossô, como é conhecido nas redes sociais. Então da parte de Ana a gente vê um padrão de ganhos financeiros, né? O que é comum, quem não quer ganhar dinheiro? Aí cada um vai com seus meios, né? Contanto que não sejam criminosos, né? Mas aí, enfim. E aí a gente entra no modus operandi, o prazer do crime. E aqui que a coisa fica muito esquisita mesmo por parte de todo o crime cometido. Vazaram áudios, não sei quem vazou, mas vazaram áudio de uma conversa com Igor Viana, que eu não posso colocar aqui, porque pra quem não sabe, vazar conteúdo íntimo de conversa privada é crime e compartilhar também seria um crime, a não ser que esse conteúdo íntimo vazado denuncie um crime, então é uma forma de denúncia. Então acho que eu poderia pôr aqui sim, mas eu não quero correr o risco. Eu vou só falar sobre o conteúdo desses áudios que até o próprio jornal Metrópolis publicou. A gente começa com algumas falas do Igor, por exemplo, abre aspas: não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para minha conta. Minha filha não tem Pix, então se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Ou seja, que ele tá dizendo que ele não considera que desviaram dinheiro porque mandaram o dinheiro diretamente para ele e não para a filha, até porque a filha não tem Pix. Isso faz nesse sentido, que ele fala, ó, se mandaram dinheiro pra mim, eles são trouxas, então eu não tô desviando dinheiro, porque ele tá dizendo que seria desvio se ele pegasse o dinheiro da conta dela, mas ela não tem Pix, então é claro que o dinheiro ia pra ele. Então não faz sentido essa fala, desde já. Uma outra fala dele abre aspas, as pessoas falam como se, você tem uma filha deficiente, você não é ser humano, você não transa, você não faz mais nada. Eu também tenho necessidades a serem supridas. Também sou um ser humano. Ou seja, ele tá dizendo aqui que as pessoas enxergam ele como alguém que não tem necessidades por ter uma filha deficiente, mas ele tá falando assim, eu tenho necessidades e eu tenho que satisfazer as minhas necessidades, independente da minha situação. Então isso aqui é um pouco bizarro até. E aí ele admite que ele postava vídeos ironizando a criança, né, e considera que não é obrigado a gastar o valor das doações com a menina, ou seja, ele fala, o dinheiro é pra ela, mas a minha obrigação não é gastar com ela. E aí ele repete frases ofensivas da criança, que ele chama de chata, e ele ainda revela uma vontade de abandonar a menina. Em um dos áudios ele diz, eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema.
A vontade às vezes é de largar na porta de um orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta. Aqui a gente vê totalmente uma pessoa cruel e insensível, mas isso aí já entra na hipótese diagnóstica que eu vou falar já já. Mas é uma das falas mais fortes que eu vi nesse modo de operação aqui dele, o modo que ele age em relação à filha. E não para por aí, tem mais áudios. Em um deles ele fala: já arrumei tanto problema por causa dessa menina, já gastei tanto de dinheiro e ainda é gente enchendo meu saco na internet. Então ele vê a filha como um problema, né? A filha causa problema. E aí ele fala de outras coisas como: imagine as pessoas mandando pix achando que estão ajudando a Sossô e a Clara lá, nos melhores motéis de Anápolis. Clara, não sei se ele está se referindo à mãe da menina, que se chama Ana de Santos, eu não sei quem é a Clara, mas ele usa a palavra, o nome Clara. E aí ele fala, né? Imagine que estão as pessoas achando que estão ajudando ela enquanto ela tá nos motéis de Anápolis. Eu acho que tá com da mãe que trabalha com OnlyFans. E ele ainda completa, né? Só queria... Preste muita atenção como ele completa. Só queria comer alguém, mas tenho uma filha deficiente, então tenho que ficar com ela o dia inteiro. Isso é muito esquisito, é muito bizarro pra uma cabeça. Sabe, eu como psicólogo é difícil de entrar na minha cabeça que alguém é assim, mas... tem muita gente assim. Então a gente vê aí no modus operandi esse prazer em satisfazer as suas necessidades em detrimento das necessidades do outro. E esse outro é a filha de 2 anos com paralisia cerebral. Isso torna tudo muito bizarro. E aí a gente entra na hipótese diagnóstica, né? Os comportamentos observáveis, a gente começa a falar deles. Por exemplo, a gente vê ali que ele zomba de uma criança deficiente, que é inclusive a própria filha. Então a gente vê um desrespeito com o outro, que mostra que ele tem essa falta de empatia, né? Não se coloca no lugar do outro. A gente vê ele também, supostamente aí que está sendo investigado, desviando dinheiro de doação, o que mostra um desrespeito de normas morais e sociais, o que indica uma falta de remorso. Alguém comete isso, ele não sente culpa e continua cometendo. Essa fala que ele diz que a menina, a Sofia, não tem Pix, ele fala, minha filha não tem Pix. Ele tá tentando racionalizar o crime. Ele fala, eu não desviei porque o dinheiro tá vindo pra mim, já que ela não tem Pix. O que mostra uma insensibilidade quando alguém quer racionalizar um ato criminoso e acha que tem razão por isso. Em uma outra fala ele fala que tem necessidades, né? A gente vê aí uma coisa que Freud chama de princípio do prazer, que a pessoa ela vive para satisfazer o próprio ego em relação à satisfação e viver de acordo com a sociedade, as regras da realidade, da sociedade. A pessoa vive para satisfazer o próprio ego, esse seria o princípio do prazer, e a gente vê isso na fala de tenho necessidade, sou um ser humano também, né? Ele também manifesta esse desejo de abandonar a filha, parece que nisso ele quer se livrar de um fardo, para ele a filha parece um fardo por ter problema, o que isso indicaria para ele um alívio do desprazer, o desprazer de ter que cuidar de uma filha com deficiência. E em relação a outras falas passadas, como ele falar que não gosta de uma mulher com estrias, a gente vê um foco excessivo na aparência, né? Um padrão de aparência feminino, até colocando a mulher como um objeto que precisa seguir um padrão de aparência, que mostra que ele tem valores muito superficiais como pessoa, e isso indica também uma parcela de homossexualidade. Um homem que menospreza a mulher pelo corpo, por ter estrias, esse tipo de coisa, sim, tem uma parcela de homossexualidade latente, ou seja, querendo sair ali, pulsando dentro de si. Até porque ele disse que era bi, né? Mas talvez ele seja muito mais homo do que bi, mas esse é um tema para outro vídeo. E debochar de outros artistas ali, quando ele anunciou a parceria com a Loki, a gente vê que ele tá tentando diminuir o outro, e isso acontece para engrandecer o próprio ego. Não só isso, mas ele tem esse discurso religioso nas redes sociais, então a gente vê um apelo ao sagrado, ao puro, ao divino, o que mostra uma manipulação da imagem na percepção de pessoas que acreditam em Deus, então vai enxergá-lo como uma pessoa ótima, né? E isso nos leva a pensar num psicopata narcisistas, sim, estão sendo muito comuns porque o ego das pessoas estão cada vez mais frágeis nos dias de hoje e com as redes sociais. Eu sempre falo, a palavra psicopata vem do grego psique, que significa mente, e pathos vem de doença ou sofrimento. Então, literalmente, psicopata significa doença da mente ou sofrimento da alma. E de forma geral, né, os psicopatas representam risco para a sociedade. É isso que a gente entende como psicopata no senso comum, né? A gente fala que fulano é psicopata, né? Então sai de perto dele. Só que alguns psicopatas podem apresentar 2 diagnósticos de personalidade
nenhum só, né? Nele, nenhuma pessoa só, o que a gente chama na psicologia de comorbidade. E o transtorno de personalidade antissocial seria esse conhecido, a famosa psicopatia, né? Que a gente encontra alguns elementos centrais, como falta de empatia e remorso, manipulação e exploração das pessoas, impulsividade e agressividade, falta de culpa e uma grandiosidade, se sentem superiores. Porém, eu também trago o diagnóstico diferencial desse transtorno de personalidade antissocial ou a psicopatia clássica, como vocês preferirem, que é o quê? Por que eu não dou o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia, como a gente conhece? Primeiro porque a gente precisa da presença de pelo menos 3 dos comportamentos antissociais listados nesse tópico do DSM. Tem lá uma sequência de comportamentos, se a pessoa tiver 13, você pode pensar, opa, ele tem TPA. Porém, tem que ter um padrão persistente de comportamento antissocial desde a adolescência e também evidências de transtorno de conduta antes dos 15 anos de idade. Se a pessoa não apresenta isso, não tem esse comportamento na adolescência, e não apresenta transtorno de conduta antes dos 15, a gente não fala em transtorno de personalidade antissocial, o que não significa que a pessoa não tenha traços de transtorno antissocial quando adulta. Só que aí a gente olha para outro transtorno, né? A gente vê, mas se a pessoa tem isso como traço, então isso talvez seja comorbidade, o transtorno antissocial. Então talvez ela tenha um transtorno de personalidade diferente, e a gente vê muitos sintomas aqui do transtorno de personalidade narcisista. Um resumo dos elementos centrais desse transtorno seria a autoimagem inflada, né? Eles acreditam ser superiores, especiais e únicos. Tem também a busca de validação, ou seja, a necessidade constante de admiração e de aprovação. Tem a falta de empatia, que também tem no transtorno de personalidade antissocial, também tem no narcisista, que é a dificuldade em se conectar emocionalmente com os outros. Tem a manipulação e exploração, que também tem nos dois transtornos, que seria o uso de outras pessoas para atingir seus próprios objetivos. E uma certa arrogância, né? Atitudes de superioridade e desdém pelos outros. Isso de forma bem resumida, assim, de forma geral, são os elementos centrais do transtorno de personalidade narcisista. Isso juntamente com essa periculosidade criminal de causar sofrimento para outras pessoas, para si mesmo, do transtorno antissocial, a gente mistura tudo isso, o que dá? Um psicopata narcisista oferece risco à sociedade pelo sofrimento mental que apresenta. E o motivo dele cometer esse tipo de crime, esse tipo de ato, essas falas bizarras, tem um impulso assim consciente, né? Que é a motivação, é sempre um impulso inconsciente, ou de prazer, ou de agressividade, que tá lá no fundinho. Só que a gente vê também uma coisa mais consciente, né? Se a gente bate o olho, ele cometeu esse crime, por exemplo, porque ele busca poder e controle, e isso vem dar muito prazer, né? Você tem poder e controle, você tem prazer. Isso a gente bate o olho e fala, a motivação é essa. Porém, por trás dessa motivação consciente, tem a inconsciente, ou seja, o que essa busca por prazer e controle revela sobre ele. E aí a gente pensa o que Freud pensaria. Freud provavelmente analisaria esses crimes cometidos como uma forma distorcida de obtenção de prazer. Ele quer prazer, mas isso está vindo de uma forma muito distorcida, né? Geralmente essas pessoas que são impulsionadas pela sua própria grandiosidade e busca de poder, elas encontram prazer em subjugar ou diminuir o outro, controlar ou humilhar os outros. Então ela quer diminuir o outro, quer sentir que está mais empoderada em relação ao outro, e isso gera muito prazer. E a violência e transgressão, ou seja, violar leis, podem se tornar ferramentas para se sentir superior e alimentar o seu ego inflado de forma distorcida, né? Então a pessoa que já tem esse traço narcisista, ela vai achar o prazer dela onde? Tendo poder e controle. Como ela faz isso? Diminuindo, humilhando, controlando o outro, porque quando você tem alguém nas suas mãos, você se torna uma pessoa poderosa, porque você consegue controlar outra. E se você consegue controlar outra, você sente prazer porque você é uma pessoa forte, né? Você é uma pessoa que controla os demais. E isso se torna muito fácil com uma criança, além de uma criança de 2 anos, uma criança deficiente com paralisia cerebral. Então, isso é de uma covardia imensa, né? Porque além de querer controlar uma pessoa, quer controlar uma pessoa incapaz e com deficiência ali, de várias formas, incapaz por ser uma criança, por ser deficiente, enfim, é muita covardia. E nesse tipo de crime cometido, nas falas ditas ali por esse influencer, a gente vê alguns mecanismos de defesa. O que seriam esses mecanismos de defesa? Freud formulou alguns mecanismos
que a nossa mente tem para evitar o desprazer, porque para Freud a gente odeia o desprazer. É só você pensar na sua vida, no seu dia a dia, você odeia situações que te causem desprazer. Só que para isso a gente tem várias formas de lidar e tirar o desprazer da mente. E a gente vê, por exemplo, quando ele fala aqui: minha filha não tem Pix, né? O pessoal tá mandando pra mim porque minha filha não tem Pix. A gente vê ele racionalizando o crime. Racionalização é um mecanismo de defesa. Ele tenta justificar essas ações de humilhação, de controle, encontrando razões que seriam aparentemente lógicas pra ele, né? Pra justificar o próprio comportamento. E nisso ele evita esse desprazer da responsabilidade. É lógico que quem tá de fora vai olhar isso e falar: meu Deus, a pessoa tá tentando justificar um crime. Mas o mecanismo de defesa é inconsciente, ou seja, a pessoa não articulou isso mentalmente pra falar: eu vou pensar desse jeito aqui pra justificar meu crime. Então até por isso que a gente olha por fora assim e fala: nossa, mas isso não faz nem sentido. Não faz sentido mesmo, mas é como a mente dele funcionou. Não só isso, ele fala ali que ela é um problema, né? Não achou que uma criança com 10% do cérebro seria um problema. A gente vê aí um mecanismo que se chama projeção, né? Esse mecanismo de defesa, ele envolve atribuir os seus próprios sentimentos, pensamentos e comportamentos indesejados na outra pessoa. Uma pessoa narcisista que humilha alguém, ele pode acusar a vítima de ser inadequada ou de ser uma pessoa problemática. Mas na realidade, são eles próprios que se sentem assim. Então você fala assim: ah, fulano é chato, fulano não se encaixa com ninguém. Você humilha a pessoa desse jeito, quando na verdade tudo isso é você que sente em si mesmo, que não se encaixa com ninguém, que você é uma pessoa chata, né? E aí você não aceita aquilo em você, então você joga pro outro. Isso se chama projeção, e isso diminui o desprazer de admitir as suas próprias angústias, suas próprias falhas de personalidade. E esse comportamento de humilhar pessoas em geral também mostra o mecanismo de defesa deslocamento, que para Freud esse mecanismo ele redireciona os impulsos e as emoções destrutivas de um objeto original, né, de uma pessoa, de uma coisa, originalmente para um alvo substituto menos ameaçador. Então uma pessoa que é narcisista, ela pode humilhar alguém como uma forma de deslocar a própria ansiedade ou raiva para aquela pessoa. Então alguma coisa te causou estresse no dia a dia, te causou uma raiva, e aí em vez de você extravasar, descarregar aquela energia com aquela coisa que te causou, você joga para uma coisa que te causaria menos problema descarregar. No caso, de repente, dá um exemplo aqui. Ah, ele apanhou na infância do pai. Ao invés de ele descarregar essa raiva com o próprio pai, que foi o estímulo inicial que gerou essa raiva, ele joga essa raiva para a filha de 2 anos que não tem como se defender e não oferece ameaça nenhuma. Então é muito mais fácil você deslocar a sua angústia, a sua raiva para um objeto, uma pessoa, uma coisa que não represente risco para você. E isso alivia esse desprazer de conter a raiva, que é um sentimento muito forte. Esses são alguns mecanismos de defesa que a gente vê na prática do crime aqui, das falas muito bizarras que tem, né? E a gente conclui dessa motivação como um todo, né? A gente resume como ele buscou extravasar sentimentos de raiva, de repente por inadequação, humilhando o outro, né? Ele se sentia de repente inadequado na sociedade, se sentia uma porcaria. Então ele humilhava outras pessoas para que outras pessoas também se sentiam uma porcaria, quando no fundo ele sabia que era uma porcaria de pessoa. Não só isso, ele também usa a filha para ter poder, que seria aí o poder dinheiro, né? Dinheiro traz poder, a pessoa que tem dinheiro se sente muito empoderada. E aí a gente vê uma imaturidade emocional de forma geral, né? Uma falta de controle de impulsos, porque ele é agressivo, humilha o outro, busca por poder, busca por sexo casual ali, porque crianças não conseguem controlar seus impulsos, né? Crianças são muito bobinhas, né? Se você vê uma criança no dia a dia, ela vai fazer pouco do outro, vai zoar o outro, vai querer fazer coisas impulsivas, né? Que deu vontade de fazer, ela quer fazer aquilo, ela vai tentar fazer. E esse tipo de comportamento infantil é muito comum em narcisistas, como a gente viu nesse caso. Então, segundo o conselho tutelar, os responsáveis, né, o pai e a mãe, tentaram fugir com a Sofia quando eles perceberam que ela seria recolhida, eles perderiam a guarda dela. Porém, o conselho tutelar, né, que encaminhou na tarde da segunda-feira, dia 24 de junho, o conselho tutelar encaminhou a filha desses influenciadores para a casa da avó paterna. E aí os pais tentaram argumentar ali, né, mas eles foram dissuadidos. Eles tiveram que concordar até que uma decisão judicial seja proferida, até que de fato a justiça falar.
ó, a criança fica com tal pessoa. E esse caso nos mostra mais um psicopata do cotidiano, lembrando que essa análise é feita para fins de estudo do comportamento e da mente humana. Qualquer diagnóstico deve ser feito por profissional de forma formal, ali o psiquiatra, o psicólogo no consultório, e que pode levar meses e até anos para isso. Isso aqui é uma análise puramente ali do crime, sem muitas informações do passado de cada um, mas que dá pra gente tirar boas conclusões e ensinamentos sobre como a mente pode ser bizarra. E eu falo que todo mundo tem um lado sombrio a ser explorado, e uns se destacam demais por isso e acabam caindo aqui nesse canal ou no site de notícias criminais, mas por aí vai, e aqui você pode aprender a identificar essas pessoas e aprender com elas, e até o próximo vídeo sombrio.